Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar o estudo desta semana. A revista é a de sempre, certo? E a lição de hoje é esta. Você pode ser mais corajoso, mas não precisa ser brigão. E nós vamos, durante este período, vamos ler vários textos, porque a lição é muito preciosa. O verso, aliás, o texto bíblico básico para esta lição é: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus 11, 29, esta é na tradução da Nova Versão Internacional. Irmãos, o comentarista, ele faz a sua iniciação da lição e no finalzinho está lá escrito, resumindo, ser manso não é algo simples, ou seja, características das pessoas, e não é coisa anormal, porque nós somos gente e gente também fica nervoso quando tem alguma notícia que não agrada ou coisas que atrapalham até o nosso desenvolver na nossa vida diária. E o comentarista, no primeiro ponto, ele fala: por que só os fortes podem ser mansos? Aí dá pra gente então ir buscar o entendimento disso. Por que só os fortes que podem ser mansos? É uma coisa que é natural. Só aquele que tem entendimento de algo que não vai abalá-lo, ou seja, a pessoa não vai ser abalada porque ela é forte, ela tem a sua raiz fincada, profunda, e esta raiz deve estar fincada num lugar que dá sustentação. No caso, nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito. E hoje a nossa palavra é exatamente sobre ser manso. E o ser manso é o que dá esta conotação de uma das características do próprio Jesus. Em João 10, 10, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, nós já temos esta promessa do próprio Jesus. E a gente sabe que corajoso, na nossa linguagem normal, ela quer se referir àquele que não tem ou não demonstra ter medo. Ele é bravo, destemido, é valente, aquele que demonstra firme disposição e energia diante das situações difíceis ou críticas. E aí tem algumas coisas semelhantes que a gente pode ver no linguajar desse nosso Brasil grande. Coragento, eu nunca vi essa palavra, vi agora na minha pesquisa. Corajudo, afoito, alentado, animoso, arrojado, atrevido, valentão, abusado, arruaceiro. Crente não pode ser gente dessa estirpe. Então, em João 10, Jesus vai e diz que nele temos vida e temos em abundância. Mais à frente, em Romanos 12, 3, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, isto é o que nós devemos perseguir sempre na nossa vida. Nós entendemos, segundo a nossa vivência aqui no mundo, que bom é aquilo que a gente acha graça, que a gente fique alegre, faça festa, pule fogueira, faça qualquer coisa, contanto que mostre para os outros alegria.
mas a alegria disso aí tudo é passageira. A paz, a alegria que Deus nos dá, esta é perene, ela é eterna. E nós vamos ter sempre em abundância. Mas depende da gente mudar a nossa mente. Não ficar pensando conforme é dito por todas as pessoas do mundo. Gente que só pensa em ter bens do mais alto valor possível para fazer frente a outro amigo, a outro colega. Se algum colega compra um determinado bem, então eu vou comprar um que seja mais aparente. E isso aí não é coisa boa. Por quê? Porque quando chegar na vez de você como crente, eu como crente, de a gente ter um embate sobre uma discussão acalorada e a gente for colocar mais pimenta na comida ou botar mais gasolina no fogo, ou seja lá, qualquer coisa que você possa imaginar que aquilo, em vez de acalmar, vai incendiar, então é quando nós devemos estar preparados, como Jesus nos ensinou. O segundo ponto, o nosso comentarista fala tendo coragem, mas sendo manso. Coragem, meus irmãos, dá condição da gente ser manso. O afoito não. O afoito vai fazer como Pedro. Pegou de uma espada aí, ia decepar o guarda. Só que o guarda virou o rosto e o pescoço, aí arrancou só a orelha dele. Mas isso é o afoito. O afoito não mede consequências. O afoito, ele não tem mansidão nele. Ele faz tudo de qualquer maneira, ele não pensa primeiro. Então, nós devemos pensar no que diz aqui o nosso comentarista. Quem tem a chave tem o poder de abrir a porta. Precisa apenas aprender como fazer isso. Ora, nós temos, meus irmãos, a força, o poder do nosso Deus. Jesus, quando estava aqui ainda, ele disse que foi dado o poder a ele de tudo e que ele passava esse poder de testemunhar para nós. Os anjos quiseram e ele não deu para os anjos, ficou para nós. Gálatas 5:23 diz: mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, nada derruba. Isso é exatamente o final daquele versículo que fala sobre o fruto do Espírito. Mas nós vamos mais à frente. O que é mansidão? Traduzida por mansidão é a palavra e que pode significar amabilidade, doçura, brandura, cortesia, consideração, modéstia, humildade e abnegação. Será que isso eu uso constantemente quando estou entre pessoas que são irritadas e que não têm sossego, não têm a segurança em Deus? Eu tenho que mostrar que em Deus a nossa paz excede a todo entendimento. Nosso exemplo de mansidão. Irmãos, devemos ser exemplo, porque Mateus 26, de 52 a 54, Mateus 26, 52, e vai até o 54. Deixa eu ver aqui que ele está anotado em algum lugar, mas vai só o 26 por enquanto. Então Jesus lhes disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou seja, se alguém vem com gritos para cima de mim, eu não tenho que responder com grito. Eu tenho que ficar calmo, chegando assim, qual é o problema? Vamos tentar resolver. Aquilo ali é um balde de água fria naquela fervura toda que o indivíduo está vindo. Então a gente deve ter sempre esta característica do fruto do Espírito, que é a mansidão. O comentarista continua
mostrando para nós que ser humilde é ser inteligente. E aí não vai eu perguntar para quem você é humilde ou você é burro. Eu não vou fazer uma pergunta dessa, porque isso aí é contrassenso. Isso eu vou estar fazendo exatamente o contrário do que está sendo colocado aqui. Podemos aprender, à luz desse trecho das Escrituras, que, embora corajosos, precisamos ser mansos, pela consciência de que o poder de Deus é indestrutível, enquanto o nosso é limitado. A gente mesmo só tem força, só tem condição de fazer aquilo que está dentro do nosso limite. E aí é quando vem Mateus 26, 52, que é o que eu li agora há pouco. Então Jesus lhes disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não venha cair na mesma situação daqueles que não são humildes. Devemos ser humildes. O manso evita a disputa de poder. Meus irmãos, não adianta numa discussão acalorada, a gente gritando para lá, gritando para cá, e você vai tentar gritar mais alto para tentar fazer com que ele ouça. Não, você aí tem que ficar quietinho e deixar para lá. Daqui a pouco ele está falando sozinho e ele vai ver que o barulho é só o dele. E aquele barulho não adiantou nada. Aí depois eu pergunto: e você não vai dizer nada? Disse: não, agora se você está querendo saber, então fique quietinho que agora é minha vez de falar. Aí vou falar mansamente e apresentar para eles as razões do porquê eu fiquei calado. Bem, vamos mais à frente. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, isso é palavra de Jesus Cristo, escrito em vermelho em muitas Bíblias. E aqui nós vamos ver que é o seguinte: se herdarão a terra, ao contrário dos ímpios. E vamos para o Salmo 37, do 11 até o 20, que diz o seguinte: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama os ímpios contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. No verso 16 diz: mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não são envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Ora, todo aquele ímpeto que qualquer um pode ter, só que quando chega diante do poder de Deus, aquilo tudo cai por terra. Aquilo inexiste, aquilo é como uma fumaça que o vento vai levando, daqui a pouco ninguém nem vê. E o comentarista segue falando algo interessante para nós aprendermos e vivermos. A agressividade e temor. Tenha coragem, mas seja manso, porque você não precisa destruir se você não teme. A reação violenta é uma marca do temor, do sentimento de ameaça, o que não era o caso de Jesus. Podiam jogar palavras mais ofensas para Jesus. Ele é superior a tudo isso. E então ele nos ensina
que a gente deve pensar desta maneira. Mateus 26, 53 diz: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Meus irmãos, isso aqui não é um número matemática. Isso aqui é uma linguagem e que poderia ser o quanto ele pedisse e quanto Deus quisesse mandar. Mas para a gente ter uma ideia, cada legião no exército romano tinha 6.000 homens. 6.000 multiplicado por 12 dá 72. Será 72.000 anjos. Será um anjo só, já resolveria o problema, quanto mais 72.000. Mas Jesus é superior, inclusive, aos anjos. Ele nos dá esta condição de dizer: olha, eu vim aqui para o mundo, estou vivendo aqui como vocês, sentindo dor, fome, sede, sono, cansaço. Mas, no entanto, eu estou aqui. E eu estou dizendo para vocês que, da mesma forma, se vocês, na hora que estiverem encrencados, pedirem ao Pai, o Pai vai socorrer vocês. Bem, vamos mais à frente. Mansidão não é passividade. O cristão que manifesta a mansidão enquanto fruto do Espírito não se vê nem maior nem menor do que ninguém. Não confia no poder humano para se sustentar. Confia em Deus e a Ele obedece. Haja o que houver, enfrente o que enfrentar. Como alguém que confia no poder de Deus e que representa o reino. Agindo em nome do rei, ele sabe que não há o que temer, e nem do que ou de quem se defender. Quem ataca o cristão, ataca aquele que o nomeou para realizar a sua obra. Isso está em Atos 9, 4 e 5, que diz o seguinte: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha só, o todo-poderoso, e que se achava poderoso até para combater a igreja, mas ele estava até num bom sentido de entendimento dele, religioso, porque aquilo ali era uma nova seita e ele não aceitava aquilo. Ele queria que acontecesse do jeito que era a lei que Moisés tinha colocado e as leis que Deus foi colocando também diante do povo, para o povo prosseguir e fazer. Bem, vamos mais à frente que o tempo corre, né? Se você obedece a Deus, você vai confiar nele. Quando a gente não confia, é porque também não obedece. Não é isso? Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, vocês podem ler, que vai falar que todas as coisas... Não é bem isso não. Romanos 12, 2 diz o seguinte, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, porque a gente está temendo alguma coisa? Não devemos fazer assim. Ao final, o cristão sabe que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Mas são todas as coisas mesmo. Se eu tivesse tempo, eu ia contar algumas coisas que já aconteceram com várias pessoas e que jamais alguém poderia imaginar isso. E Deus foi modificando. Só para a gente lembrar um pouquinho, está aí uma nuvem de gafanhoto aí na Argentina, destruindo tudo, e já 2 ventos que deram, uma frente fria que deu no Rio Grande do Sul, desviou eles lá do Rio Grande do Sul e ficou lá no Uruguai. E está lá de novo uma frente fria. Quem tem contato com a Dina sabe justamente disso. Aquilo ali é a mão de Deus, meus irmãos. Deus muda o curso da história.
Mateus 26:54 vai nos dar um entendimento. Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Então, quando eles estavam querendo achar que não era daquele jeito que estava acontecendo com Jesus e tudo, de sofrimento, de perseguição e já para ir até no caminho da morte, meus irmãos, aquilo tinha que acontecer. Às vezes alguma coisa tem que acontecer. Nós estamos no Brasil, um país que sempre nós tivemos a liberdade para professar a nossa fé. Está passando lei agora no Congresso Nacional para estancar a igreja. Eles podem até estancar a igreja de ir para os templos, mas a igreja não parará nunca, porque ela é superior a templo. A igreja estará sempre viva, porque sou eu e você. Sofreremos no futuro ao ponto de ou você descrer desta sua mensagem para manter-se vivo, ou você morre. Meus irmãos, este é um momento que a gente nunca viveu aqui no Brasil. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, está chegando. As portas disso aí já estão abrindo. Deus já deu muita oportunidade para a sua igreja. Agora devemos ser mansos. Na hora de responder uma pergunta dessa, pois não, meu amigo. Eu sou de Jesus. E Ele vive em mim. E eu estarei melhor com Jesus do que com você, com essa ideia sua. Pronto, acabou. E assim vai em frente. Mateus 11:29 diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Haja o que houver, a pressão que vier, mas nós devemos estar calmos, tranquilos, sermos humildes e mansos, porque o nosso descanso, o descanso da nossa alma é em Cristo Jesus. O terceiro ponto, afinal, mansidão rima com reflexão. Lógico, o indivíduo que é manso, ele para e reflete. Tá dentro de um trem. Eu já tive dentro de um trem lá no Rio de Janeiro e o trem começou a pegar fogo embaixo na máquina. E de repente eu vi o trem já diminuindo a velocidade e muita gente pulando. E eu estava com o nosso grupo da mocidade e eu disse, olha, ninguém sai daqui desse canto, vamos ficar desse cantinho aqui. Quando o trem parar, a gente pula, mas depois do trem parado. E muita gente caiu, quebrou perna, se machucou todo e tal. Quando o trem parou, nós descemos, não nos machucamos. Meus irmãos, bota a cabeça para funcionar. Aonde que o fogo vai pegar, vai incendiar ferro com facilidade, apenas com aquele fogaréu que está ali por causa dos fios. Os fios já se derreteram, e quando ele derreter, ele não passa mais energia, e ele não vai fazer outra coisa, a gente tem que raciocinar. Deus nos deu a cabeça, foi para isso. Gálatas 2:20 diz o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não foi só para Paulo que citou isso, mas foi para mim também e foi para você. Então devemos estar preparados para este momento. É só ler a Bíblia e entender o que ela está colocando para a gente. Compreender as pessoas pode nos ajudar a ser mansos no relacionamento com elas. Temos a tendência de exigir demais dos outros e quase nada de nós mesmos. Colocar-se no lugar do outro, calçar o sapato do outro, pode ajudar você a ser menos agressivo e mais considerado. Quando alguém está passando por dificuldade, você começa a se rebelar com tudo e você vai ajudá-lo, você vai mostrar para ele que ainda há esperança. E a esperança você tem na sua boca, no seu coração. A esperança é Jesus.
No embate de ideias, muita gente briga. E aí é quando a gente vê uma discussão para decidir se vai ser a pintura da parede vai ser preta ou branca. Aí tem 30 pessoas. E aí começa aquela discussão, tal. Daqui a pouco 14 votam para ser preta e eu e mais 16 achamos que é melhor ficar verde, porque fica melhor para o nosso olho. Aí os irmãos dos 14 vão tudo ficar zangados comigo, porque eu quando fiz a proposta, não pedi para ninguém para votar na minha proposta, eles votaram porque também quiseram e entenderam que o verde fica melhor para a nossa vista. Não é para ninguém ficar zangado, simplesmente é fazer o acordo. Quem foi a maioria que votou ali e por que votou naquilo ali? Nós devemos ter este entendimento. Não é ir para uma assembleia, seja ela de igreja, seja ela do que for, para ir lá com o intuito de brigar. Não, é discutir para fazer um acordo, para um bom entendimento, acordo que eu digo um bom entendimento, para que todos saiam vitoriosos. Vejamos aqui um texto que é Provérbios 15, 1, que diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E antes tinha Filipenses, mas eu vou deixar para... Filipenses 2,4. Não, é que eu errei aqui a posição e botei errado. Mas Filipenses 2,4 diz: não tenha cada um em vista do que é propriamente seu, senão também a cada qual o que é dos outros. E Provérbios 15, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E mais à frente nós vamos ver Tiago 1,19, que diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio em irar. E finalizando, meus irmãos, aqui o nosso comentarista, ele traz uma palavra em Provérbios 19:11, que diz o seguinte: a discrição do homem o torna longânimo, ou seja, é manso, e sua glória é perdoar as injúrias. O nosso comentarista faz a conclusão da lição dizendo: de acordo com Gálatas 6, versículos 7 e 8, podemos semear coisas boas ou ruins em nossas vidas. E para semearmos bênção, precisamos ser espirituais, apesar de imperfeitos. Precisamos nos examinar, olhar um pouco mais para dentro de nós e cobrarmos menos dos outros, sempre à luz das Escrituras. Gálatas 6, 7, 8 diz isso aqui: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, nós vamos encerrar a nossa lição pedindo a vocês que estudem para a próxima lição. Todas as leituras de segunda a domingo, a lição semanal, porque só assim você vai entender melhor aquilo que nós discutimos aqui durante o tempo que temos para o estudo da revista. E que Deus os abençoe e que nos dê o entendimento de viver uma vida mansa para ganharmos o mundo para Cristo, para nós fazermos o maior número de discípulos de todas as nações até a volta do Senhor Jesus Cristo. Para isso, devemos ser e fazer amigos de Jesus. E isso quer dizer vida na vida, sempre um ajudando o outro a encontrar a verdadeira felicidade. E que Deus nos abençoe. Amém.